Olá, bom dia. Bom dia a todos que se estão a juntar ao nosso webinar. Vou dar aqui mais 10 segundos para as restantes pessoas entrarem. Boa, bom dia a todos. Acho que já me conhecem ao lado novo, acho que não me conhecem, sou a Joana, sou da Hugo. Antes de começar aqui as apresentações, vamos só testar o nosso chat. Portanto, se puderem começar a dizer no chat olá, bom dia, de onde estão a vir, se são professores, de que ciclo colecionam. Portanto, adorávamos saber quem é que temos na sala connosco. Eu recordo sempre que neste formato webinar vocês veem-nos a nós, mas nós não nos vemos a vocês. Portanto, a única forma de sabermos quem é que está na sala é aqui através do chat. Rapidamente, bom dia. Rapidamente, como aqui a apresentação, eu sou a Joana, sou da UBO. Como já disse, esta é a última sessão da nossa iniciativa com o CDI, portanto, fizemos 4 webinars, este é o quarto, e hoje vamos ter aqui apresentações muito especiais e equipas muito especiais que tiraram tempo dos seus dias para virem falar connosco. Vamos ter a Apps for Good e o InGaming aqui connosco, e sem me demorar mais, vou já passar a palavra à Matilde e à Kátia, que são do CDI e que vão estar aqui a fazer esta apresentação para vocês e com vocês. Vou também partilhar no chat o registro de presenças para a ACD, portanto vou colocar esse link no chat e como sempre vão receber a gravação do webinar. Sintam-se à vontade para ir colocando as vossas questões e sem demoras passo a palavra à Matilde e à Kátia. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Joana, e obrigada também pelo convite da UBU para estarmos aqui, portanto, a falar sobre o tema das raparigas na STEM. Eu vou pedir aqui, vamos partilhar aqui o ecrã, para dar as boas-vindas a todos que nos estão a ouvir desse lado e também a agenda de hoje. Portanto, temos aqui uma agenda cheia. Portanto, aqui, como disseste, Joana, com dois programas do CDI Portugal. E antes de irmos à agenda, dizer-vos que, portanto, o CDI Portugal, uma ONG para a inovação social e digital, e, portanto, trazemos aqui, trabalhamos sobre temas tão importantes hoje em dia como o bem-estar digital, a cidadania ativa, a inclusão social e digital, e também a transformação das comunidades. E, portanto, essencialmente com dois grandes projetos, os Centros de Cidadania Digital, que deixamos aqui também o convite para quem não conhece, para pesquisar, portanto, que temos tanto em Valongo como Hermesinde e Maia, portanto, são aqui laboratórios de projetos ligados ao digital, e um deles que hoje vamos falar aqui, que é o InGaming, portanto, que não me vou alongar, porque a Kátia depois também irá falar um bocadinho mais, portanto, mas acho que só pelo tema já dá aqui para ter uma ideia do tema do gaming, e um outro programa, portanto, o Apps for Good na área da educação, que hoje também nos traz para a agenda de hoje. E, portanto, vamos deixar aqui também o link do site do CDI Portugal para pesquisarem também muitos dos nossos projetos. E para a agenda de hoje, então, de uma forma mais específica, e aqui, Kátia, se calhar no próximo slide, dizer-vos que para a agenda de hoje, vamos então abordar o tema da diversidade nas áreas STEM, principalmente na parte do digital, e com dois testemunhos muito reais de duas equipas de alunos que passaram pelo Webs for Good, que é a equipa Suri, diretamente do Pico, e depois vamos até ao norte da equipa, e depois vamos diretamente ao norte, aqui com a equipa da Horta do Cedo. E, portanto, vou-nos dar aqui duas perspectivas. Que eu acho que vão gostar. E depois vamos então, através do programa do InGaming, vamos abordar o tema da discriminação
e dos estereótipos aqui nos videojogos. E também temos aqui três perspectivas muito interessantes dentro desta área, da parte da educação, da parte de investigação e também de um testemunho real de quem é gamer. E, portanto, com três convidadas muito especiais, a Beatriz, a professora Cibele e a Maria. E depois então deixamos aqui também aberto a questões, portanto vão reagindo aqui através do chat também para sentirmos a energia de quem está desse lado e os vossos comentários também para ser o mais dinâmico e interativo possível, está bem? Portanto, vamos dando aí o vosso feedback. E passando então ao primeiro tema da nossa agenda, e antes de passar aqui a palavra às nossas estrelas de hoje, só dar umas notas importantes também sobre o tema que nos traz. Portanto, a diversidade nas áreas STEM. Sabemos, penso eu, e temos abordado nestes webinars, que hoje em dia ainda é uma realidade, portanto, que há poucas raparigas nas áreas STEM, sobretudo no digital, e isto, claro, continua a fazer diferença na forma como a tecnologia é pensada e, obviamente, criada. E, portanto, sabemos que há alguns dados em Portugal que ainda nos dão este cenário, portanto, que uma em cada quatro especialistas nas áreas TIC são mulheres e que 3 em cada 10 têm o diploma, portanto, nos cursos STEM, e, portanto, só 3 em cada 10 é que são raparigas. Isto, obviamente, não é só uma questão de números, mas quando há menos raparigas nestas áreas, também sabemos que há menos experiências, há menos perspectivas e há menos formas de olhar para os problemas. E isto acaba por influenciar o tipo de soluções que são criadas. E temos alguns exemplos disso, por exemplo, na área da saúde, que muitas das aplicações, e hoje em dia muitos de nós andam com os smartwatches para fazer até as monitorizações, e sabemos que e há muitas aplicações que foram apenas pensadas tendo em conta, portanto, a parte masculina, os corpos e o funcionamento do corpo masculino, ignorando alguns sintomas que são importantes nos ciclos, por exemplo, hormonais das mulheres, e até os ciclos do sono, portanto, que sabemos que há diferenças, e, portanto, que tem algum impacto. Assim como no desenho de alguns produtos, no design de alguns produtos físicos, como até nos carros, ligado aos carros, os bancos, os cintos, e, portanto, que foram muito pensados com os corpos masculinos e não tanto com os femininos, e, portanto, tudo isto tem impacto quando só temos uma perspectiva e não temos uma perspectiva dos dois lados. E, portanto, às vezes falamos muito neste tema e tem sido cada vez mais falado estes temas, às vezes como uma questão distante, mas não é? Porque nós todos, a tecnologia está em tudo à nossa volta, não é? Na escola, na forma como trabalhamos, como estudamos, como comunicamos, como organizamos o nosso dia a dia, e isso significa também que quem participa na criação destas soluções, de facto faz a diferença. E quando as equipas são mais diversas, a tecnologia também tende a ser mais completa e mais próxima das pessoas. E, portanto, aqui há uma coisa importante que é: ninguém nasce a saber tudo, não é? Nós não sabemos experts, não nascemos expertos e, portanto, a saber tudo. E, portanto, muitas vezes aquilo que nos ajuda a ganhar confiança é precisamente experimentarmos e envolvermos em projetos. Um, e era este o tema que também queríamos hoje trazer, e por isso é que também vos trazemos aqui o exemplo do Apps for Good, porque é muitas vezes a partir destes projetos de dar voz aos nossos interesses, percebemos em que tarefas é que nos sentimos mais à vontade, que nos levam também a descobrir aquelas áreas em que nós dizemos: eu sou bom nisto, e é muitas vezes aqui que às vezes faz a diferença, e termos também estas oportunidades para testar, explorar e aprender a fazer. E obviamente, para além de experimentarmos e de nos envolvermos em projetos, portanto, que é uma boa forma de também as raparigas testarem aqui o digital, e claro, os rapazes também, e é importante também vermos bons exemplos nestas
nestas áreas, porque também quando vemos outras raparigas e outros jovens a conseguir fazer coisas nestas áreas, isso inspira-nos. E, portanto, um exemplo puxa o outro, não é? Portanto, uma pessoa vê, identificamos, arriscamos e depois pode ser essa pessoa a própria a inspirar a seguinte. E por isso mesmo é que hoje também trazemos aqui tantos casos reais de quem já passou por essas experiências. Portanto, de quem de facto deu aquele salto de não, vou experimentar um projeto na minha escola e fora da minha escola, e tu também para dar o exemplo. E, portanto, são dois aspectos fundamentais, consideramos também fundamentais para, de facto, atrair mais jovens para estas áreas. E lá está, como vos disse, é aqui. Portanto, que o Apps for Good também ganha importância, e para quem não conhece, também só dar aqui duas ou três notas do que é que consiste, porque se estão aqui também professores e alunos também podem ser os próximos a participar. Portanto, é um programa que está nas escolas, que convida essencialmente professores e alunos a trabalhar em equipa para, de um problema da sua sociedade, da sua comunidade, desenharem então uma solução, uma aplicação que resolva esse problema. E está acessível a todos, não temos que saber já o código e a programação, não. Às vezes podemos começar pequeno, por pensar na solução, por fazer um rápido protótipo. Isto às vezes já é suficiente para desbloquear muitas das pré-ideias que temos sobre aquilo que somos capazes ou não. E, portanto, é isso mesmo. É um programa que mostra que a tecnologia, obviamente, não é só para quem se imagina a programar de tudo. E, portanto, é também porque a tecnologia também é isto, também é para quem observa e vê os problemas, também para quem trabalha em equipa, quem faz perguntas e quem encontra soluções. Portanto, isto também são competências e são partes essenciais quando falamos neste mundo digital. Um, e é isto, portanto, é um bom exemplo de como a tecnologia de forma prática, não é, pode estar ligada a um propósito, porque daí o for good. For good é muito importante e que faz aqui a ligação ao mundo real. E portanto é isto. Hoje vamos ouvir por parte do Web Good duas equipas que nos vão trazer exatamente as ideias que foram trabalhadas por estes alunos em equipas. Temos aqui uma equipa só de raparigas e uma equipa mista, exatamente porque há diferentes perspectivas, mas houve uma coisa em comum entre elas, que é a vontade de criar alguma coisa, algo for good, não é? Portanto, para que também seja útil e com impacto. E portanto é isto. Queremos de facto mostrar-vos estes exemplos e dar-vos uma última nota de que, de facto, para promovermos mais raparigas nestas áreas STEM, não é só uma questão individual, ou seja, não é só abrirmos aqui portas individuais, mas é uma questão mais holística, não é? O facto também de seguirmos estas áreas, também estamos a contribuir para uma tecnologia mais equilibrada, não é? Mais representada. E mais útil para todos. E, portanto, também temos esta parte estrutural inclusive, estamos todos a trabalhar também neste sentido. Inclusive, portanto, o governo lançou um programa específico para atrair mais raparigas para o digital, portanto, o Programa Nacional das Raparigas STEM, e, portanto, estamos todos a trabalhar para esta questão, não só a nível individual, mas também a nível coletivo. Um, e por isso é isto. Queríamos só dar-vos esta introdução inicial, portanto, não tenham medo também de experimentar para descobrirem também os vossos talentos e também para assumir determinadas áreas, porque há de facto espaço para todos.
E eu não me vou alongar mais, porque hoje o palco, portanto, aqui no programa é de facto destas duas equipas, e eu iria chamar a primeira equipa, que já estão ali, inclusive com as t-shirts representadas da equipa, a equipa Suri, portanto, temos a Filipa, a Laura, a Emília e a Vitória, das Lajes do Pico. Olá, meninas, estão boas? Ok. Sim? Bem dispostas? Boa, boa. E, primeiro de tudo, antes de falarmos um bocadinho, vamos pedir à equipa que, em modo pitch, que nos apresente o que é isto da solução Suri que vocês trouxeram para o projeto. Pode ser? Portanto, fazemos aqui um primeiro pitch e depois então falamos um bocadinho. E, por isso, quando quiserem, o palco é vosso. Muito Como a bem, eu vou professora, pedir como eu lá. disse, é sempre um trabalho em equipa, Olha, não é? eu vou só pedir o seguinte. Faz parte para montar o cenário. Professora, não estamos a ver, mas. Não, porque eu ainda Ok, fiz as minhas. foi o Tá, suspense, foi o suspense. já conseguem ter uma menina. Já sim. E ali a mascote do Suri. Exato. São todas? Então lá. Bom dia, nós somos da HDMI, do Clube Robótica da Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico. Só a possibilidade remota de alguém desaparecer faz-nos ter um ataque cardíaco, certo? Certo. Durante as nossas pesquisas, verificámos que não há nenhuma aplicação que faça o controle em tempo real da localização de todos os elementos de um grande grupo. Esta seria principalmente importante em saídas com o pré-escolar, já que os alunos não têm telemóveis, e idosos, uma vez que muitos deles não têm smartphones, festas, subidas ao pico e muitas outras aventuras. Mas, para não ficarem de pernas para o lado, nós temos a solução. A Suri, um mapa para gerir saídas de grandes grupos. Mas, Laura, como é que isto funciona? Então, Emília, imaginemos uma saída de um grupo de lar de idosos. Todos os participantes utilizam uma pulseira para registrar a sua presença. O leitor RFID Arduino está ligado por Bluetooth ao telemóvel do responsável pela visita. Na app, o responsável tem acesso a autorizações de saída, lista de participantes, contacto dos participantes e dos seus responsáveis. Todos os dados escolhidos com devida autorização são tratados de acordo com a legislação de proteção de dados. Mas fico mais, Filipe. A Suri permite o envio de SMS para os contactos selecionados, o envio de alertas de SMS, a definição de um perímetro de segurança e alerta da quebra do mesmo. Mas afinal, qual é o nosso modelo de negócio? A nossa app é vendida diretamente ao consumidor. O kit tem um custo de 300 euros e inclui um leitor RFID, 20 pulseiras e uma licença anual de utilização da app. A renovação anual da licença é de 150 euros e temos um custo acrescido por pulseira de 4 euros. Já apresentámos a Suri a juntas de freguesia, escolas e municípios e todos mostraram muito interesse na nossa solução. Também já estamos a experimentar na nossa escola e com bons resultados. Acerca da publicidade, já divulgámos diretamente junto de municípios, escolas e outras entidades e também já estamos presentes nas redes sociais. Mas, Vitória, a quem vamos vender a nossa solução? Boa pergunta. A nossa solução pode ser vendida a qualquer empresa, entidade ou escola que organize saídas de grupo. Os nossos parceiros são o município e as juntas locais. A Suri inclui na prevenção de ataques de coração e hipertensão em telemóveis, sendo um alívio rápido e suave e visível aos condutores de pés, especificamente nos casos de aparecimento. A sua utilização deve ser frequente, não são conhecidos efeitos secundários indesejáveis e é indicada para todas as idades. E, por mais de alguns euros, podemos adicionar choques elétricos. Suri, por tu não tens preço. Obrigada. Bravo! Vocês estão aqui umas especialistas em pitch. Hã? Cada vez melhores. Olha, meninas, obrigada. E lá está.
aqui também deixar que as pessoas depois também podem pesquisar aqui a solução que vocês criaram com este tema que vocês trouxeram e que pode ser aplicado em várias situações e para várias idades, não é? Portanto, é muito, é de facto um tema transversal. Olhem, eu queria saber aqui, equipa, também para vos conhecermos aqui um bocadinho melhor da vossa experiência, porque vocês criaram esta solução, mas a vossa experiência, não é? Vocês adquiriram aqui um conjunto de competências e de perspectivas, mas não só no Web for Good, porque vocês, para além, e era isso que queríamos saber, se para além do Web for Good, vocês também já tiveram ou estão ligados a outros projetos aqui também que envolva tecnologia e perguntar-vos se sim, o que é que mais vos surpreendeu quando vocês começaram a explorar este mundo da tecnologia? Ora, para além da Suri, todas nós estamos no Clube Robótica da nossa escola e, para além disso, a maioria das pessoas do nosso grupo também estão a participar ou já participaram no projeto Cansat, que é uma iniciativa da Associação Espacial Portuguesa que procura incentivar os alunos do ensino básico e secundário a criarem e programarem pequenos satélites do tamanho de uma lata de refrigerante que depois, na parte final do projeto, serão lançados numa altura de 100 metros para a captura de dados. Eu e a minha colega Laura, que estamos a participar este ano no Cansat, nós trouxemos a nossa antena e os nossos paraquedas, que estão aqui. Já estão na construção de satélites. Temos a nossa antena de captação de dados e temos os nossos paraquedas, os que testámos inicialmente, e depois o nosso paraquedas final, que tivemos a construir também no Clube de Robótica. Fantástico, ninguém vos para já. Isto tem sido sempre a evoluir. E o que é que mais vos surpreendeu nestes projetos todos que vocês estão envolvidos e nestas experiências? Temos uma equipa só de raparigas, não temos barreiras entre nós, a escola e os nossos pais apoiarem esta equipa a evoluir. Também o apoio, não é? Também sentiram que o apoio também de quem está à vossa volta também foi importante, foi? Para vocês continuarem. Sim, bastante. Ok, isso é um ponto muito interessante, sim, senhor. Olhem, e há aqui, ainda vocês sabem que há muitas, não é, raparigas, não é, que dizem que a tecnologia não é para elas e, portanto, o que eu vos ia perguntar era se vocês pudessem dar um conselho a uma rapariga da vossa idade que está assim indecisa nestas áreas, o que é que vocês lhe diriam? Bem, enquanto uma equipa de 4 raparigas que temos trabalhado nestes últimos meses em áreas da tecnologia, nós descobrimos muitas paixões e vários de nós descobriram que se calhar a tecnologia é algo que querem seguir. E nós, como isso, queremos incentivar as raparigas que têm dúvidas a seguirem a sua paixão. Foi-nos uma vez dito que é preciso fazer aquilo que se gosta e gostar daquilo que se faz. E é exatamente essa a mensagem que queremos transmitir. Porque a decisão é apenas nossa e se é aquilo que gostamos, é preferível passarmos o dia num trabalho em que somos felizes no que fazemos, do que passar o dia fechada, seja no escritório ou num trabalho qualquer, em que pode até ser um trabalho em que ganhamos mais, mas que não somos felizes a realizar. Tão bom, tão bom. E essa é uma mensagem também muito boa que ficamos, portanto, que é importante estarmos a trabalhar sobre aquilo que gostamos, não é? Muito bem. Olhem, temos aqui uma mensagem, portanto, aqui no chat, que nos estão a perguntar se depois é possível vocês partilharem o vosso vídeo do vosso projeto. Vocês com certeza que ainda têm o vídeo pitch, não é? De 1 minuto. Para além daqui da sessão que está gravada, e depois também podemos cortar, mas calhar depois também podemos partilhar aqui com a professora Paula o vosso vídeo pitch. O que é que acham? Pode ser. Sim? Muito bem. Olha, e temos aqui também, depois, vocês desenvolveram isto num clube de robótica, portanto, este último projeto ligado aos satélites. Sim. Quantas horas por semana vocês dedicavam ao projeto? Lembram-se? Ou sabem mais ou menos?
Temos apenas 1 hora por semana, mas depois Boa. é uma junção do nosso trabalho em casa individual. Boa. Portanto, é aqui, isso é que é compromisso e responsabilidade. Portanto, não é só na escola, mas também fora. Muito bem. Isso só mostra o vosso compromisso. E que o Passuri, vocês continuam-nos a surpreender. Obrigada por isso. Até Obrigada. já. Obrigada. Ok. E vamos continuar nesta onda, não é? De bons exemplos. E temos connosco a próxima equipa, que também já aqui está pronta, que é a Horta do Cedo. E, portanto, temos a Mara, a Juliana e o Wendel, que estão aqui. Já está? Já estão Olá, connosco. Olá! Olá, nós somos a equipa. equipa da Horta de Cedo, da Escola Secundária Infante Dom Henrique. Gostaríamos de começar a nossa apresentação agradecendo pelo convite. É uma honra estarmos aqui a apresentar o nosso projeto. Então, o nosso projeto é a Horta de Cedo. Temos aqui o nosso cartaz, não sei se dá para ver bem. Vai ser uma coisa mais de explicação. Aqui eu e os meus colegas vamos apresentar de uma forma simplificada. Então, é um protótipo, para podermos plantar plantas. Mas o que é que nós temos de diferente do tradicional? Não é necessário, a utilização de solo. E também utilizamos a eletrónica e a parte digital para desenvolver aqui as nossas plantinhas, não é? E o que é que acontece? Nós temos um protótipo que tem uma estrutura benéfica, ou seja, nós podemos ter as nossas plantas a crescer em nossa casa, na nossa escola, na nossa empresa ou até nos restaurantes, ou seja, é mesmo fácil de adaptar ao local, ou seja, não preciso ter um terreno, ok? E então agora vou passar a palavra ao meu colega, o Wendel, que vai explicar assim a parte mais eletrónica e que depois também a Juliana vai aqui explicar o que é que se pode fazer com o nosso projeto. O nosso sistema hidropônico existe há muito tempo. É um sistema, só que o nosso é um sistema inteligente, que contém vários sensores, onde esses sensores nos ajudam a melhorar o nosso cultivo. Como podem ver aqui, não sei se está focando, mas aqui a gente tem um exemplo, onde são mais de 7 sensores, e aqui a gente tem a nossa plantação. Eles fazem tudo autônomo, ou seja, o único esforço que a gente tem na hora da plantação é só fazer a fertilização, que é colocar as sementes. Fora isso, é tudo 100% autônomo. E a gente tem uma app, um software, onde pega todos os dados dos sensores e nos mostra nossas informações, falando o pH da água, a turbidez, se está tudo certo ou não. E a gente pretende futuramente melhorar um sistema e colocar uma IA, onde essa IA consegue detectar se tem alguma planta infectada, assim, porque elas aparentam, depois de um certo tempo, uma postura meio estranha, e essa câmera detectar e conseguir nos avisar através da nossa app que a gente tem aqui, e assim fazendo um sistema 100% autônomo. Também no nosso projeto podemos cultivar cerca de 50 plantas de alface, rúcula, coentros, salsa, entre outros. E pronto, nós quisemos desenvolver este projeto porque nós queríamos, com a iniciativa, de poder dar oportunidade das crianças e até nós, adolescentes e adultos, que ainda não gostamos de verduras, podermos ver o crescimento delas e assim podermos começar desde cedo a ter uma alimentação mais rica em vegetais. E pronto, é este o nosso projeto. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade de nos ouvirem e também pelo convite. E é isso que nós temos. Obrigada. Equipa, e é isto que nós temos, e muito, uma horta inteligente aqui, um projeto super, super desenvolvido. Obrigada, equipa. Vocês foram de facto aqui o exemplo da colaboração, não é? E trouxeram aqui diferentes perspectivas. Portanto, queria-vos perguntar como é que foi trabalhar aqui em equipa. Como é que fizeram para dividir as tarefas? Como é que foi este trabalho? E também, se no final gostariam então de deixar também uma mensagem a outras raparigas e rapazes sobre o trabalhar em conjunto na tecnologia.
Ok, então, sobre o trabalho de equipa, eu acho que, digamos, em uma palavra, foi bastante divertido, porque pude conviver mais com os meus colegas, pudermos aprender mais sobre a parte tecnológica, digital, e até vegetal, não é? Pude conhecer mais essa parte agrícola também. Foi divertido desenvolver isso com a minha colega e também com os rapazes. Foi bastante divertido esta convivência e podermos assim trabalhar todos um só, pelo mesmo propósito, pela mesma solução. Uhum. Muito bem. Sobre a parte da mensagem para outras raparigas. Nós achamos que a tecnologia não é só para raparigas, é mais para todo mundo. Só que é mais de tipo experimentar coisas novas, tipo não ter medo de fazer coisas novas, porque é tipo, para todo mundo, é porque partilhamos ideias e tipo podemos criar entre todos muitos projetos criativos e diferentes. Uhum. Porque nós todos somos pessoas diferentes, não é? E se calhar a parte masculina tem um ponto de vista das coisas e se calhar o nosso tem outra perspectiva, não é? E então, se nós trabalharmos todos juntos e já agora nós somos do curso de Eletrotecnia, é um curso que, pronto, não existe tantas raparigas, nós temos a oportunidade de também poder contribuir e mostrar que nós somos aqui guerreiras e que também podemos fazer essas certas coisas, não é? Então, eu gostava de convidar a todas as raparigas que gostarem desta área da eletrotecnia digital, que não tenham medo e que venham, porque é uma experiência bastante positiva. E que bom exemplo, equipa, a vários níveis. Obrigada também por trazerem a vossa experiência, que não é fácil também, não é? Estarmos aqui e partilharmos, e portanto, obrigada também pelo vosso à vontade, e terem aceito logo este convite. Obrigada, equipas, e porque estamos aqui já com o tempo um bocadinho mais em cima, passaríamos ao próximo tema, onde vamos falar do gaming, certo, Kátia? Certo, sim. Passamos então aqui para o projeto do InGaming vai às escolas, que como o nome indica, InGaming de Inclusive Gaming, porque pretendemos com isto tornar o jogo mais inclusivo. E por isso hoje falamos aqui da questão da discriminação de género, como a Matilde há pouco também já disse. Começar aqui pela percentagem de jogadores masculinos e femininos, e podem deixar aqui no chat qual é que acham que é a percentagem de jogadores masculinos e femininos, mas por uma questão de tempo eu também vou já aqui avançar para a resposta, porque efetivamente, apesar de associar-se os videojogos muito a uma atividade mais masculina, o número de jogadores masculinos e femininos é efetivamente quase igual. 53% dos jogadores em todo o mundo são homens e 47% são mulheres. No entanto, aquilo que temos percebido quando vamos às escolas é que os alunos, os próprios professores, acham sempre que esta é uma atividade mais masculina, mas é uma coisa que todos nós podemos fazer e os dados provam isso. No entanto, apesar de ser uma atividade tanto para homens como para mulheres, existe aqui alguma discriminação de género associada às raparigas quando jogam, e por isso deixo-vos aqui a sugestão de depois poderem ver este vídeo de uma campanha da Maybelline, em que efetivamente temos jogadores profissionais que estão a jogar com um modificador de voz, ou seja, são jogadores masculinos profissionais que estão a jogar com voz de rapariga, e o que acontece é que a experiência de jogo é muito diferente para eles, ou seja, são insultados, as pessoas saem do jogo porque não querem jogar com raparigas, e isto é uma experiência que normalmente nunca lhes acontecia. E aqui isto é o que efetivamente 77% das raparigas em todo o mundo, raparigas que jogam, sentem. Ou seja, 77% das raparigas que jogam já experienciaram alguma discriminação relativamente ao género, como insultos, mensagens inapropriadas, e é por isso que
Nós, no projeto de O In-Gaming Vai às Escolas, abordamos este tema para sensibilizar tanto as raparigas a dizer-lhes que isto não é aceitável, que não precisam de tolerar estes tipos de comportamento quando jogam, e também para os rapazes, no sentido de ensiná-los outras estratégias para jogar de forma mais equilibrada. É isso que fazemos no In-Game Vai às Escolas. O In-Game Vai às Escolas é um projeto de sensibilização em que realizamos sessões de sensibilização a alunos do quarto ao 12º ano sobre o tema dos videojogos e bem-estar e sobre os ecrãs e bem-estar, e também fazemos webinars para encarregados de educação e professores. Com este projeto, pretendemos promover o bem-estar digital e um relacionamento mais saudável com a tecnologia, aumentar a literacia na área das adições aos videojogos e dos ecrãs, prevenir a adição aos videojogos e, acima de tudo, promover o bem-estar digital. E é por isso que hoje temos aqui o testemunho da professora Cibele. A professora Cibele participou com bastantes turmas na primeira edição do In-Game Vai às Escolas e por isso, sem mais demoras, a professora Cibele pode partilhar a sua experiência no projeto. Professora, ia só pedir para ativar o som. Já está. Ótimo. Pronto. Bom dia a todos. Quero desde já agradecer o convite que me foi feito. Eu vou falar na minha experiência de aplicação do in-gaming Vai às Escolas no ano letivo 24-25. Eu sou professora de matemática, mas também gosto de outras áreas. Portanto, gosto da parte da tecnologia e, portanto, participo em vários projetos. Do CDI participo em 2, que participei no ano passado em Game Vai às Escolas e no Apps for Good. Eu trabalho na escola de Ocão, em Vila Real. Aplicamos o in-gaming Vai às Escolas no ano passado, a turmas de segundo e terceiro ciclo, porque a minha escola é uma escola B23. Foram ao total 24 turmas envolvidas e tiveram sessões de sensibilização por parte dos alunos da UTAD do curso de Psicologia, que, por pertinência, eram quase exclusivamente meninas. Desses temas, nessas sessões, que eu tenho aqui algumas fotografias que eu posso só mostrar por curiosidade. Portanto, os alunos tiveram as sessões com os embaixadores, que tiveram preparação por parte do CDI Portugal. Foram trabalhados vários temas, como a Cátia já referiu, falaram nos hábitos digitais, nos riscos e benefícios dos videojogos, o que é um jogo saudável e as escolhas responsáveis dos videojogos. Eu estou a ser um bocadinho rápida porque sei que o tempo está apertado. Pronto, dessas 24 turmas que participaram, nem todas, que tiveram sensações de civilização, nem todas fizeram o trabalho final. No entanto, houve 7 turmas que participaram com trabalhos e os trabalhos tinham 4 temas: adição aos videojogos, discriminação nos videojogos, benefícios e riscos, prevenção e equilíbrio digital. Nessas equipas, todas as turmas eram em grupos e 2 dos trabalhos que foram feitos foi sobre discriminação nos videojogos, que é o tema que está a ser debatido neste webinar. Eu vou apresentar os 2 exemplos que, por pertinência também, foram feitos só por meninas. Okay? Eu não sei se isto vai dar som, penso que sim. Conseguem ouvir? Não, professora. Ao partilhar, Sim. tem que selecionar o botão de compartilhar o som. Pois, então deixe-me interromper o compartilhamento claro. e compartilhar outra vez, se faz favor. Não consigo compartilhar o som. Não Não lhe está a aparece, opção não ativa. consegue. Do lado Não. direito, uma boxzinha que diz compartilhar som. Eu sei, mas não me deixa selecionar. Está, Está bloqueado. sim, Está bloqueado, sim. está bloqueado. Não sei se pode dar uma forma, enquanto passa as imagens, a professora explicar aqui o conteúdo. Exato. Pronto, assim, aquilo é um vídeo, portanto, primeiro trabalho. Estão a ver o meu compartilhamento já, novamente? Sim, sim, Pronto, sim. o primeiro trabalho era um grupo de 3 alunas de 6º ano que fizeram uma notícia, portanto, fizeram uma reportagem como se fosse um telejornal e falaram na discriminação dos videojogos no geral e essencialmente nas raparigas. Pronto. Vocês não conseguem ouvir, é pena.
O segundo trabalho também foi por um grupo de meninas em que representaram uma situação de estarem a falar entre elas nos videojogos. Pronto, fizeram os personagens e depois fizeram um diálogo a falar na discriminação. Pronto. Não conseguem ouvir? Pronto. Daquilo que eu posso dizer como conclusão, acho que o projeto in gaming é uma mais-valia para ser aplicado em contexto escolar. Está bem? Portanto, os professores que estão presentes e que não participaram ainda neste projeto, acho que o devem fazer. São abordados termos muito pertinentes nas sessões de sensibilização e os miúdos fazem partilhas extremamente importantes, que se calhar às vezes não fazem em contexto em casa. Tive relatos de miúdos a dizer que à noite estão a jogar até às 2 e 3 da manhã sem os pais saberem. Isto miúdos de segundo e terceiro ciclo, que eu considero grave. E acho que eles conseguem ter uma perspectiva das coisas e ter uma visão melhor de tudo o que se passa relativamente aos videojogos. Pronto, é esta a minha apresentação. Não sei se querem colocar alguma questão. Pronto. E como professora, sendo mulher, também participo nestes projetos relacionados com a nova tecnologia. Muito obrigada, professora. Ah, acho que não temos aqui questões relacionadas com o que apresentou. No entanto, podemos depois partilhar os vídeos para poderem ver, porque realmente são Sim. muito interessantes e é uma pena não conseguimos partilhar o som. Sendo assim, ia aqui passar a palavra à Beatriz Chiabra, que é campeã de IFC 26 e vai falar um bocadinho de como é ser jogadora profissional em Portugal e como é que são estas questões da discriminação de género. Olá, bom dia, espero que me estejam a ouvir bem. Pronto, no meu caso não trago nenhuma apresentação, vou apenas dar o meu testemunho, que basicamente é o testemunho prático daquilo que foi falado até agora. Só também vou tentar ser muito breve, porque eu também sei que o tempo está um bocadinho escasso. Uma pequena introdução, portanto, eu chamo-me Beatriz Seabra, sou jogadora profissional na vertente de FIFA, ou agora chamado IAFC. Neste momento represento a Betclic Apogee, já representei equipas como o Tondela, Belenenses, portanto já tenho uma vasta carreira, por assim dizer. Como referi, então, sou campeã nacional em duas vertentes, no 1 para 1 e no 2 para 2. E atualmente estou a competir também a nível internacional, mais precisamente em Itália. Agora falando aqui um bocadinho do tema, como eu disse então, sou um testemunho prático daquilo que temos vindo a falar. Infelizmente ainda existe algum tipo de discriminação entre homens e mulheres no gaming. Senti muito mais isso no início do que sinto agora, também devido ao facto de ter demonstrado o meu valor, de estar ao nível dos rapazes, de conseguir impor o meu jogo, de conseguir estar entre os melhores, e isso traz o respeito que deveria existir sempre, mas que ainda há essa diferença. No longo do meu caminho, da minha carreira, tive vários desafios, por ser mulher. Um deles é estar a ser constantemente testada simplesmente por ser mulher. Vamos supor que aconteceu várias vezes, de entrar num modo de jogo em que do outro lado está um rapaz, e automaticamente a ideia é que eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer isto, e porque tu não sabes rematar desta maneira, não sabes fazer este passe, e depois obviamente eu sei fazer tudo, como é óbvio, e muitas das vezes melhor do que o próprio rapaz, e isso cria algum tipo de confusão para eles, e então é daí que surgem então os comentários mais desagradáveis. E o que é que nós fazemos, pelo menos eu, para contrariar isso? É precisamente mostrar resultados, mostrar que sabemos, não o temos que fazer porque podemos ser piores do que eles, é normal, há jogadores de topo e há jogadores não tão bons, mas mostrar resultados ajuda no facto de entenderem que não é por sermos mulheres que jogamos melhor ou pior do que um homem, e não é por isso que devemos ouvir comentários discriminatórios, porque se houver um jogo entre dois rapazes e alguma coisa não funcionar, não há problema nenhum, não há bocas, não há discriminação. Agora, se for um homem versus uma mulher e eu errar em alguma coisa,
tenho sempre esses comentários de erraste porque és mulher, não sabes fazer isto, não sabes jogar desta forma, és pior do que nós. E então mostrar resultados ajudou bastante a que eles tenham respeito, por assim dizer, por nós e mostrarmos que realmente temos qualidade e não a temos apenas por ser mulher. Outra questão, outro desafio também que eu entendi no meu percurso de mais de 10 anos como jogadora profissional é que ser boa jogadora muitas vezes não chega. Nós temos que conquistar esse respeito, temos que conquistar títulos, temos que ser melhor em dobro, porque vai haver sempre esse estereótipo de ser mulher e de não ser o suficiente. Portanto, há sempre essa ideia de que o ser boa não é o suficiente e é muito desgastante, exatamente, porque temos sempre... É muita pressão para nós, porque nós sentimos que estamos a representar todas as mulheres. Portanto, quando eu vou jogar uma competição com um homem, se eu perder, os comentários não vão ser para mim diretamente, mas vão ser para um todo, que é as mulheres. Portanto, sentimos essa pressão de querer ganhar não só por nós, mas por todas, porque já sabemos que o alvo das críticas não vou ser eu, Beatriz, mas sim as mulheres. Portanto, sentimos esse peso acrescido de querer ganhar não só por nós, mas por todas. E isto traz, em consequência, o medo de errar, o medo de saber que se eu fizer alguma coisa mal, que se eu fizer perder um jogo, se fizer alguma jogada errada, já sei que o provável é ter esse tipo de comentários. Não porque eu errei, mas sim por ser mulher. E o mais importante disto tudo é o mental, portanto, o nosso mental, saber lidar com esse hate, com esses maus comentários, porque muitas raparigas, muitas mulheres se vão abaixo porque não conseguem ter esse mental e isso afeta-nos muito. Não é fácil saber lidar com esses comentários. Como eu disse, para além de termos esse peso de sermos mulheres e já nos sentirmos discriminadas, ainda temos que saber lidar com os maus comentários, saber lidar com a pressão acrescida, saber lidar com as derrotas e as consequentes críticas, e isso muitas vezes é complicado e foi um dos meus maiores desafios e acho que consegui chegar onde cheguei precisamente porque consegui ter um bom mental, tenho uma boa organização por trás que me ajuda muito com isso, temos psicólogos na equipa, temos team managers, temos treinadores, portanto tenho uma bola já muito grande que nos ajuda. Desde o início, obviamente, era apenas uma jogadora casual e era muitas vezes complicado, muitas vezes entrava num jogo, via que era 2 ou 3 rapazes do outro lado, já ficava um bocado retraída, mas muitas vezes é desligar, colocar uns fones, ouvir uma música, não querer saber e fazer aquilo que gostamos. Aqui em conclusão, queria dizer que o gaming é para todos, é para todas. Se uma mulher quiser jogar, pode jogar. Se não quiser, não joga. Se quiser ir ler um livro, vai ler um livro. Se quiser pilotar um avião, vai pilotar um avião. Não é por ser mulher que temos que pensar, ok, isto é para os homens, não me vou meter nisso. Não. Estejam cientes que vai ser complicado, pode ser complicado. Os tempos estão a mudar. As bocas que eu ouvi há 10 anos não são as que eu ouço agora, também porque estamos a evoluir, e se calhar há 10 anos atrás a percentagem já não era 57, 43, penso que foi esse o número, ou 53, 47, penso que era assim, mas se calhar era 70, 30, por exemplo. Era muito mais homens do que mulheres e, consequentemente, havia sempre mais bocas. Mas é como eu digo, estamos a crescer. Posso dar um exemplo prático, por exemplo, no IFC feminino, quando eu comecei, éramos cerca de 4 jogadoras profissionais, neste momento já somos de 15 para cima, portanto estamos a crescer e a perspectiva é que cresçamos ainda mais. Isto para dizer que lá está, estamos em fase de crescimento, sempre a crescer. Se tiver alguém desse lado que seja mulher e que queira efetivamente começar, seja no FIFA, seja em outro jogo qualquer, outra vertente qualquer que tenha o estereótipo de homem, que o faça. Nós temos, se for precisamente no IFC, nós temos uma comunidade muito grande, que se apoia mutuamente. Destas 15 mulheres, há muitas mais, atenção, eu estou a dar este número, é as jogadoras profissionais conhecidas no momento,
há muitas mais jogadoras casuais, são todas bem-vindas. Nós temos um grupo enorme com todas, falamos todos os dias, apoiamos mutuamente. Este domingo, inclusive, vou ter um torneio da Federação Portuguesa de Futebol, portanto, nós vamos estar lá todas juntas, somos como amigas todas, portanto, são todas bem-vindas. Se tiver alguém desse lado que queira começar. E basicamente é isso, seja no futebol real, seja no futebol virtual, seja em qualquer outro desporto, em qualquer outro emprego, em qualquer outra carreira, na robótica, como falamos aqui há pouco, que o façam. A dica que eu posso dar como testemunho prático é realmente esse, saber lidar com o hate, falar com outras pessoas que estejam na mesma situação que vocês, outras jogadoras, outras engenheiras robóticas, o que for no caso, e não desistir porque nós podemos, e acho que, pronto, eu sou um dos exemplos disso, e se eu consigo, portanto, vocês também conseguem. É basicamente isso. Nunca podemos ficar para trás ou sentir-nos inferiores só porque os outros dizem e por sermos mulheres. É basicamente o meu testemunho pessoal e espero que tenha ajudado e é isso. Convido-vos a Muito assistir, obrigada. portanto, Federação Portuguesa de Futebol, na versão dos esportes. Se alguém tiver interesse, é só pesquisar tanto no Instagram, tanto no Google, que vão facilmente chegar até mim ou a qualquer outra das minhas colegas. Muito obrigada, Beatriz, foi muito bom. E trazendo aqui as palavras que estão a ser colocadas no chat, não estás sozinha, tens aqui também uma comunidade que te apoia e boa sorte para a competição. Obrigada. Tínhamos só aqui uma pergunta do Vítor de como é que é esta regulação dos comentários que são feitos nos videojogos, se há alguns mecanismos de controlo, não sei se podes explorar aqui rapidamente esse tema também. Sim. O meu instrumento de trabalho, por assim dizer, é a PlayStation. Portanto, pode haver o computador, a PlayStation. No meu caso é a consola, a PlayStation. E a própria PlayStation tem esse controle, ou seja, se eu receber algum comentário escrito que não seja agradável, eu posso denunciar, envio para a PlayStation e depois a pessoa do outro lado tem as consequências, não é? Ou é banida, ou é. Pronto. Em termos presenciais, quando eu jogo, portanto, como vou jogar agora neste domingo na Federação Portuguesa de Futebol, é transmitida em direto na Twitch, tem a lista de comentários em direto, há sempre um moderador, sempre que há algum comentário mais desagradável, o comentário é logo apagado, portanto, eu agora muitas vezes já nem chego a ver esses comentários porque eles são logo apagados, e depois é basicamente isso. Se eu mesmo, a nível pessoal, se receber algum comentário nas minhas redes sociais, lá está. Se calhar antes respondia e ficava chateada, agora simplesmente apago o comentário, bloqueio a pessoa e já não quero saber. Mas sim, há meios para regular isso, sim. Ótimo, obrigada, Beatriz. E só aqui para Obrigada. terminar, qual é o nível etário das participantes da competição que vais participar no domingo? O nível etário eu penso que está entre os 20 e os 35. Acho que não temos ninguém mais novo e ninguém passa dessa idade, mas não há limite de idade, portanto há limite que tem que ter mais de 18 anos para conseguir participar nas competições presenciais da FPF, mas não há limite, portanto qualquer pessoa, qualquer idade pode participar. Ok, ótimo. E agora, só mesmo para terminar, não sei se podes falar um bocadinho de como foi a tua. Disseste que tinhas 10 anos de experiência profissional nos videojogos, como é que foi gerir com a escola, onde decorrem estas competições, se é mais nos grandes centros ou se também está aqui agora a mudar para outras regiões mais no interior? Sim, se podias falar. Sim, exatamente. Eu comecei a jogar, ainda estava na escola, mas consegui conciliar bem porque, lá está, há algum tempo atrás, como estávamos em fase de crescimento, tínhamos um torneio por ano, 2 no máximo, e eles batiam sempre na altura das férias grandes escolares, ou seja, junho, julho, agosto, e portanto não me implicava muito nesse sentido. Claro que eu diariamente tinha que jogar, tinha que me aplicar, mas nunca nada excessivamente que pusesse em causa a minha vida escolar, tanto que eu mesmo depois consegui conciliar. Eu fui campeã nacional estando a estudar na universidade,
portanto não teve grande implicância. Neste momento já acabei o curso e portanto o meu trabalho é mesmo esse. Não sei se me perdi na segunda pergunta. Não, era exatamente Sim, isso. sim, na localização, exatamente, na localização dos Sim. torneios. Exatamente, olha, isso é outro tema muito interessante, porque antes os torneios eram todos em Lisboa, todos. Praticamente eram todos em Lisboa. E isso tem mudado muito agora. Por exemplo, este ano tive um torneio na sede da Liga Portuguesa de Futebol, que é aqui no Porto. No fim do mês, no dia 30, vou ter um torneio no Fundão. O fim de semana passado tive um torneio em Óbidos. E o torneio da Federação vai ser sim em Lisboa, portanto, e vou ter outro em Itália também, mas esse é internacional. Mas a nível nacional, o que era tudo em Lisboa há 5, 6 anos, agora já se está a dispersar muito, o que é bom, o que é muito bom, porque vamos a cidades não tão fora do Lisboa e Porto. Eu fui ao Fundão, fui a Óbidos, e sim, tem aqui uma vasta zona geográfica em que os torneios estão dispersos. Isso é muito bom. Também estão a ser mais inclusivos em termos territoriais, então. Ótimo, Exatamente, obrigada. sim. Sendo assim, obrigada, Beatriz. Vamos Obrigada aqui pelo convite. obrigada. Vamos passar aqui para a Maria Júlia, que é embaixadora da Women in Games e que nos vai falar aqui um bocadinho sobre que investigações estão a ser feitas na área da discriminação de género e o que é que está a ser feito em Portugal para incluir as mulheres nos videojogos. Maria Júlia, quando quiser. Olá, bom dia. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu, como venho da área acadêmica, não é, preparei aqui um material e posso partilhar convosco no chat e podemos acompanhar em tempo real. Eu também vou partilhar aqui a minha tela. Ok. Conseguem ver minha tela? Sim, já estamos a ver. Ok, pronto. Ora bem, como disseram muito bem, não pretendo aqui ser muito repetitiva, de fato, não só tecnologia, como também videojogos, de todo não é coisa de homem, é coisa para todos. Então, a nossa conversa vai ser basicamente no sentido de tentarmos ver uma perspectiva, né, sobre o que é essa discriminação, como está sendo feita a inclusão, né, e os caminhos também para uma maior representatividade no âmbito dos videojogos. Eu sou a Maria Júlia, eu comecei a minha carreira no Brasil como jornalista, eu sou formada em jornalismo, trabalhei com marketing e estratégia digital, então sempre estive nas áreas das tecnologias e nunca deixei de estudar, sempre era estudando, a trabalhar, e hoje eu sou doutoranda, eu estou no meu último ano do doutoramento em novos mídias na Universidade de Aveiro, tenho a orientação do professor Dr. Pedro Cardoso, da Universidade do Porto, e da doutora Luciana Lima, que é da Universidade de Lisboa, e a minha tese, ela estuda especificamente a inclusão e a representatividade das mulheres em live stream de videojogos. E já agora, Beatriz, muito obrigada pelo seu depoimento, né? Eu estou na fase final do meu doutoramento, consegui entrevistar 20 raparigas aqui em Portugal para a minha tese, e o depoimento, infelizmente, e preciso mesmo dizer infelizmente, são todos iguais. Comentários, assédios, desistências. Então, assim, isto não é algo do passado, infelizmente, é algo do presente, mas que estamos, não é, caminhando para um futuro aí melhor. Também sou embaixadora da Women Game, e vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Como a Kátia falou e muito bem, não é? 46,7% hoje das pessoas que jogam são mulheres. Na Europa, isso em Portugal, 46,7%, porém na Europa, 45%. Entretanto, 24,9% das mulheres é que fazem parte da indústria de desenvolvimento de videojogos, né? Então, isto é um número que devemos ter aí um pouco de atenção, porque a indústria de videojogos, ela não está só relacionada a quem joga, ela está relacionada a quem produz, ela está relacionada a quem desenvolve, ela está relacionada a quem investiga, inclusive, né? Então, é algo para termos um pouco mais de atenção. E a discriminação, ela raramente tem placa. Quando eu digo que tem placa, é que ela nem sempre é gritante, não é? Ela nem sempre consegue ser clara e objetiva. Então, uma delas, dentro da minha área de investigação, é invisibilidade nas narrativas. Ou seja, como já estou nessa área acadêmica,
nós vemos que os próprios estudos sobre videojogos, inclusão feminina, representatividade, ele existe, mas muitas vezes é estudado como exceção, né, alguns casos esporádicos, e não como parte integrante assim da própria cultura dos videojogos, né? Eu comecei o meu doutoramento já há 4 anos, mas investigo a literatura de 5 anos, mais ou menos, e a nível mundial, não é? Mas volto muito mais aqui para a Europa, e ainda existe esse padrão, né, de estereótipo de gênero nos videojogos. Um outro ponto é o assédio normalizado. Quando a gente fala de assédio normalizado, é quando a própria jogadora não consegue identificar que está sofrendo um assédio. Ou então, quando ela própria se camufla para poder fazer algo dentro da indústria. Ou seja, várias das minhas entrevistadas muitas vezes apagam o chat voice, não é? Não se identificam como mulher, ou até mesmo dizem, eu não sou uma jogadora, eu sou um jogador, ou seja, cria ali uma neutralidade de gênero para que não seja identificada, e vários comentários, de 20 entrevistadas minhas, eu acho que 17 disseram a mesma coisa aqui em Portugal, que sempre os comentários são volta para a cozinha, como se não, o lugar da mulher, né, tivesse que ser ali na cozinha, e, e elas sempre diziam, mas isso é normal, é normal, é normal. Então, essa normalização do assédio é outro ponto que também precisa ser bastante estudado. E a falta de modelos visíveis, né? Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, quando vi a apresentação dos miúdos na escola, do grupo das meninas dos Açores. Muito obrigada pela partilha, quando elas disseram para inspirar outras meninas, né? Quando eu vou pensar sobre a minha carreira, eu preciso pensar sobre uma referência, eu preciso pensar sobre uma pessoa que eu quero ser igual, e quando eu não me vejo naquilo, aquilo torna muito mais difícil, né? Então, e a história das mulheres nos videojogos, ela não começa de agora, esse ocultar as mulheres, não é? Neste material vocês vão ver uma animação, né, feita pela Google, muito interessante, que conta um pouco dessa história da trajetória das mulheres nos videojogos, e começou pela Carol Shaw. Ela entrou na Atari. A Atari, uma das maiores e primeiras empresas de jogos do mundo, né? E criou ali o jogo que foi o Riverhead, mas naquela altura ela foi camuflada. Então só hoje é que a Carol virou uma referência hoje nos nossos estudos. E aqui em Portugal, existem alguns trabalhos, alguns movimentos que estão a acontecer, né? Ou seja, Beatriz, não estamos sozinhas, existem projetos de comunidade, como falou muito bem, existem também projetos científicos, um deles é o Gage Game, que é o Game Art e Gender Equality. Podemos aqui ver o website. Este projeto, ele retrata a evolução, né, da participação feminina na indústria nacional de games, muito mais voltado para a área científica. É coordenado pela professora Patrícia Gouveia e pela doutora Luciana, e consegue ali mostrar o quanto de pesquisa que foi desenvolvido dentro desta comunidade. O segundo é o Videojogos de Ciela. Esta é uma comunidade maravilhosa, é uma plataforma 100% portuguesa, tem inclusive um grupo no Discord também, que ela é dedicada à comunidade gamer, né? Então, desde meninas que fazem ilustração, programação, live stream, desenvolvimento, tudo isso, elas fazem meetup, preparam reuniões, então tem ali uma comunidade muito forte, que também está aqui o website. Fiquem à vontade para explorar, é um projeto maravilhoso. E é o Woman Game. A Woman Game é uma organização global, né, é mundial. Infelizmente, ainda não temos a Woman Game em Portugal. Isso é algo que estamos a tentar trazer, porque normalmente o que é que acontece na Woman Game? Elas se subdividem entre os países, ou até mesmo entre as comunidades, né? Existe a Woman Game Itália, a Woman Game Espanha, a Nórdicos, pronto, a Ásia, mas infelizmente não temos aqui em Portugal ainda. Isso é um projeto e com força vamos conseguir, mas que, pronto, é sem fins lucrativos, não é? E elas trabalham para uma indústria mais livre, mais inclusiva, né, com menos discriminação de gênero, e são muito, muito, muito ativas. Desde partilhas de trabalho, meetups, conteúdos no Spotify, conteúdos no website. Então,
também uma grande força a nível mundial. Então, o que é que foi, o que é que temos aqui de avanço, né? Dentro de Portugal, teve um crescimento de 217% da indústria de game. Isso foi analisado só entre 2018 e 2022. Ou seja, passou de 36 para 144 empresas de game em Portugal. Desses empregos, mais de 200 são altamente qualificados, e desses 200, apenas 87 são ocupados por mulheres. E dentro disso, 42% dos novos profissionais qualificados são mulheres, né? Então, assim, temos aqui um cenário que está a mudar, mas que ainda precisa de muito mais estímulo, precisa de muito mais raparigas a estudar, a trabalhar e a fazer isso. E para quem se interessa mais da área, né, um pouco mais da área acadêmica e quer aprofundar, eu partilho aqui 4, mas estejam à vontade para falar e saber sobre mais. Tem muitas bibliografias maravilhosas, mas vamos aqui valorizar a produção também local, não é? Desses 4 livros, 3 são em português. O primeiro é o da doutora Luciana Lima, que ela faz uma análise sobre a simetria de gênero na indústria portuguesa de jogos digitais. Ela, por acaso, é minha orientadora, não é porque é minha orientadora, mas ela tem um trabalho fantástico nessa parte de gênero, de inclusão, de representatividade feminina. Tem a Patrícia Gouveia, que ela faz esse cruzamento neste livro, que é o Design de Jogos e Experiência Lúdica, entre o próprio design de jogos e especulações, né, do que é o feminismo. E também é um livro bastante interessante para quem gosta de desenvolvimento de jogos. As Mulheres que Amavam os Videojogos, eu adoro esse livro, é um livro pequenino, mesmo rápido de ler, que fala, é um ensaio feminista, né, que recupera um pouco das histórias das mulheres em Portugal. E este é um clássico sobre game e sexismo, né, da Amanda Colt, que dá uma nova visão, podemos dizer assim, não é, sobre identidade de gênero e sobre esses estudos dentro do videojogo. Como prometido, a animação está aqui disponível para quem quiser, também tem a tradução em português. É uma breve história das mulheres dos jogos desde a década de 1980, isso é a nível mundial, não é a nível de Portugal, ok? E aqui ele vai traçando, né? Essa aqui é a Carol, pronto, vai traçando uma etapa, né, do que temos até hoje. Estejam à vontade também para explorar. Hoje em dia, a Women Game, ela conta com mais de 1.500 embaixadores, está presente em 72 países, e existem os manifestos, né? Os manifestos têm 14 razões, né? 14 manifestos, desde da sua abertura até os dias de hoje. E este ano, o manifesto de 2026, ela conta com... Desculpe, não são 14 manifestos, são 14 razões do manifesto, exatamente. E dentro dessas 14 razões inclui a educação, a política, a indústria, a comunidade e a cultura. Então, são 5 frentes da Women Game, porque a Women Game não acredita, não é, que as mulheres precisam só jogar ou só produzir, né? Isso tudo começa na educação, começa na cultura, começa em políticas públicas. Então, esta é a nossa força, na verdade. E, diante dos meus estudos acadêmicos e, claro, também como jogadora, eu também sou jogadora, não sou jogadora oficial como a Beatriz, eu jogo por hobby mesmo, em casa. Não me sinto de toda à vontade em jogar online, pelas razões a quais já sabemos, não é? Então, 3 passos para uma indústria mais justa. Educar com intenção. Quando a gente fala educar com intenção, entra o projeto da professora Cibele, que é um projeto, nossa, que eu estou encantada, maravilhoso, pode contar comigo, né, para esse projeto. O InGame vai à escola, porque eu sempre defendo isto, que eu acho que tem que começar nas escolas, né? Temos que trazer os videojogos com pluralidade, videojogos com inclusão, mostrar mulheres que programam, mostrar mulheres que desenham, mostrar mulheres que jogam, né, que pesquisam, para as meninas poderem se identificar com isso. Depois, investigar com rigor. Quando a gente fala de investigar com rigor, é trazer isso também para a área acadêmica, né? De identificar um problema. No meu caso, exclusivamente as meninas e a live stream de videojogos, né? Meninas que fazem esse tipo de trabalho de exposição. E
desenvolver essa investigação dentro da comunidade. Tá aí o Gate, o projeto Gate, né? O Videojogos de Ciela também, e a minha tese, e tem outras tantas teses maravilhosas sobre esse tema. E construir comunidade. Quando a gente fala de construir comunidade, a gente fala em se juntar, né? Foi uma das coisas que eu fico muito feliz com o depoimento da Beatriz a dizer que existe, né, esse grupo, essas meninas que partilham aí experiências, mas notei dentro da minha pesquisa que infelizmente ainda são grupos soltos que existem de meninas que fazem live stream, que vivem de live stream de videojogos, que muitas vezes não têm suporte, que muitas vezes não sabem onde procurar suporte, não é? Então, como tem crescido muito o FIFA, acho que por isso que eles estão investindo, e muito bem. Mas existem outras também meninas que fazem outro tipo de live stream com outros jogos, seja jogos de horror, RPG, whatever, e vivem disso. Mas que muitas vezes não tem uma comunidade de suporte. Então, construir uma comunidade, né, seja participar do Women Game, ou procurar ajuda, ou até mesmo um contato com outras, é fundamental para nos fortalecer. E deixo uma mensagem final, né? Eu acho que de pouquinho vamos construindo e juntas, com certeza somos mais fortes. Então, cada mulher que joga, que cria, que fala neste mundo é um pixel a mais para uma imagem grande que estamos a construir, né? Deixo os meus contatos, quem precisar de qualquer informação, estou muito grata pelo convite e é isso. Obrigada. Muito obrigada, Maria Júlia. Foi, sem dúvida, aqui o complemento perfeito daquilo que fomos falando ao longo de toda a sessão. Não temos aqui nenhuma questão, se quiserem podem ainda colocar, mas entretanto, Matilde, se quiseres. Não, Kátia, só deixar, espero que de alguma forma este webinar tenha inspirado alunos, professores e outros convidados que estão aqui, portanto, não só, lá está, para pesquisarem também este tipo de projetos, portanto, falámos muito aqui na parte da educação, começar pela parte da educação, e lá está, também vos quisemos trazer este tema tão importante, portanto, do gaming, que portanto, está muito presente nos jovens, e, portanto, dar aqui também esta parte mais positiva também de que há outras vertentes que podemos seguir na construção também de comunidades, na construção de outras competências, na parte da profissionalização, como tivemos também aqui alguns exemplos, e, portanto, deixamos aqui alguns dos projetos também para explorarem do CDI Portugal, mas não só, também vamos partilhar aqui os contactos e os projetos também de todas as nossas oradoras para continuar a inspirar. E, portanto, para quem está desse lado, obrigada também por ainda continuarem aqui connosco, e até uma próxima. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Maria, acho que tínhamos só aqui uma última questão. A Raquel, depois, a professora Raquel, se quiseres depois escrever aqui no chat também, se existem muitas pessoas a frequentar o doutoramento. Sim, acho que tem Uhum. bastante gente a frequentar o doutoramento, não sei nesta área em especial, nesta área não me acredito, na área de Ok. videojogos e inclusão feminina não, mas doutoramento em si, Ok. Muito bem. Obrigada a todos. Uhum.